Está na linha telefônica, direto de Londres, o Falcão, para conversar com vocês, né? Alô, Falcão. Você fica completamente à vontade para fazer a pergunta que você quiser para um dos dois, Fiore e o Osmar Santos, né? O Fiore Gilhote e o Osmar Santos. Eu gostaria de saber do Osmar e do Fiore, a mesma pergunta para os dois em relação a se eles têm algum problema em relação a porque normalmente o torcedor identifica um jornalista ou aquele com alguma cor clubística. E eu gostaria de saber se eles enfrentam esse problema. Muito bem, então. Essa é a pergunta. Responder. Bom, o Fiore já disse que, de repente, o cara, se é corintiano e corintianista, é muito comum, na medida em que o Corinthians realmente arrastou sempre um número muito grande de torcedores, uma massa, como disse o Fiore. Eu, por exemplo, cujo estádio está cheio, eu tenho mais facilidade. Como o Corinthians sempre teve uma maior torcida e as provas estão aí, sempre havia muito mais facilidade de se emocionar no jogo do Corinthians. Mas quero dizer que acho que não há essa dificuldade, eu não tenho essa dificuldade. Aliás, o Placar trouxe a revista aí do Juca Kfouri, uma reportagem entregando a rapaziada que time torce e tal, dizendo que eu sou palmeirense. Isso está muito ligado à ideia. Quando eu cheguei em 72 aqui em São Paulo, o Palmeiras fazia muito sucesso, conquistava vários títulos ainda com Ademir da Guia, com César. Eu fiquei muito amigo do César, do Dr. Naesso, que era o médico. Eu comecei a conviver e tinha algum problema quando ia fazer a peladinha, eu ia pro Palmeiras me tratar. E eu transmiti muitos jogos do Palmeiras seguido, porque o Palmeiras estava num momento muito bom. Então a primeira arrancada foi de palmeirense, né? Quando eu cheguei em São Paulo, e ficou até hoje. Eu não sou palmeirense e na verdade não há um clube assim. Hoje em dia você torce muito pelo jogador. Eu torço quando eu gosto de um, gosto do Juari, gosto do Serginho, por exemplo, torcia por esses jogadores. No fundinho, quando eu saí de Marília, era um pouco mais santista pela era Pelé, né? Como eu disse, vi o Pelé jogar em Presidente Prudente, me emocionei. Mas nunca houve uma ligação profunda com um time, como muita gente tem, eu não condeno. Nunca tive esse tipo de problema. Você tem sempre gente questionando se é de um time, se é do outro e tal, que eu acho que é o que passa com o Fiore muito. É palmeirense, a revista diz que ele é palmeirense também. Aliás, o pessoal, quando disse que eu era palmeirense, falou, tudo bem, porque todos os grandes locutores foram palmeirenses. O Pedro Luiz, Fiore Gilhote, né? Todos seguiram esse caminho. Eu falei, então tá bom, né? É o que o Placar diz. Mas eu não enfrento muito esse problema. Há muita confusão, muita gente dizendo que eu torço para esse time. Aí pinta outra reportagem e você de outro time. Fiore definiu bem, é o momento de emoção que você transmite e que às vezes se identifica com aquela torcida, com aquele torcedor, e pode parecer que você é de um time. Eu realmente não tenho um assim. É isso aí, Fiore. Flávio, de nossa parte, nós diríamos o seguinte: o torcedor entende ou imagina que a gente seja corintiano por causa da vibração decorrente da empolgação que o Corinthians produz. Isso é inevitável, muito natural. Outros perguntam se a gente é palmeirense ou entendem que a gente é palmeirense porque Gilhote não é nome de baiano. Outros que a gente é São Paulino porque o nosso Marcelo é São Paulino. Outros que nós até podemos torcer para a Portuguesa porque a nossa mulher, nossa esposa, como filha de portugueses, torce para a Portuguesa. E tem gente que acha que nós somos santistas porque nós somos do tempo do Pelé e até do tempo do pai do Pelé, o Dondinho. Então você pode estar certo que o nosso time predileto é o Screte do rádio. E o Falcão continua na linha, diretamente de Londres. E a mesma pergunta pro meu amigo Osmar e pro amigo Fiore seria em relação a se eles, de repente, na transmissão podem enfrentar alguns problemas. E qual seria o pior problema enfrentado por eles, segundo eles, aquilo que poderia acontecer de pior dentro de uma transmissão de futebol? A gente enfrenta problemas como jogador, talvez, né? Guardado cada um o seu campo de atividade. Mas problemas de saúde, às vezes você não está bem, como já nos referimos, né? Às vezes você não está muito bem e você tem que enfrentar aquilo de uma forma mais natural possível. Outro problema que a gente tem enfrentado muito, o Fiore talvez tenha enfrentado muito mais, que eu já peguei uma época mais adiantada da tecnologia, né? Mas os problemas de linha, o Fiore, eu me lembro, né? Do passado, os comentários em termos de transmissões internacionais era uma loucura, eu não enfrento tanto, mas de qualquer forma a tensão existente é muito grande. Mas em 73, quando eu fiz o meu primeiro giro internacional, deu para sentir um pouco quando o Brasil jogou na África do Norte, né? Jogou
em Tunis, aquela cidade, havia em Argel principalmente, tumulto muito grande e não chegou quase nenhuma transmissão. Esse tipo de coisa a gente enfrenta normalmente. Além dos problemas normais, corriqueiros de uma transmissão, que, sabe, são qualidade de som, a linha, a equipe toda, o anunciante, como disse o Fiore, aquela carga emocional que você tem de ter que fazer aquilo ali, de você estar bem, enfim, uma série de problemas, né, Fiore? Uma série de problemas realmente, mas o pior de todos os problemas é o problema técnico. Quando ele chega e de repente você está transmitindo e cai a linha, ou você está na hora de começar a transmissão e a linha não está em condições de trabalho, realmente esfria e começa a preocupar, e é inevitável também a tensão nervosa que pode até sobrecarregar o trabalho da gente. Há outros momentos, por exemplo, de reação do torcedor que não aceita o que a gente está dizendo, também. Um grito de gol. Há algum tempo atrás nós enfrentamos uma situação esquisita. Não vamos nem dizer o nome do estádio, o nome da cidade, porque não adianta, mas porque nós gritamos o gol do time adversário. Normalmente, ou seja, com aquela extensão de voz bem comprida, bem alongada, e choveu pedra, que não foi brincadeira. Que barbaridade. Sem nenhum exagero da parte da gente. Então sobrou pedra para nós, sobrou pedra para o Maciel, da equipe do Osmar, sobrou um copo d'água, um copo cheio no rosto do nosso Marcelo, que chegou até a cortar o rostinho dele. Lamentável. Então você veja, são problemas realmente que a gente enfrenta. Além dos problemas de saúde, às vezes, problema de família, nós, uma ocasião, estávamos nos aprontando para nos dirigirmos ao Pacaembu para a transmissão de um clássico, quando soubemos que a nossa mamãe havia sido atropelada. E daí? Corremos até o Hospital Dom Pedro II, Dr. João de Vizenços, atrasamos a nossa chegada ao Pacaembu, mas por dentro nós estávamos como um vulcão eclodindo. Por quê? Nós sentimos vontade de ir atrás do cara que atropelou a nossa mamãe, que não parou para ajudá-la, para socorrê-la. A gente teria vontade de matar aquele miserável naquele instante, mas felizmente ele estava bem socorrido e nós fomos transmitir o jogo. Agora, nós não podemos chegar ao microfone e falar: escuta, não estamos bem emocionalmente porque a nossa mãe foi atropelada e vocês vão nos perdoar porque hoje nós vamos fazer uma transmissão bem abacaxi. Não. Então isso a gente tem que recolher e ao contrário, exteriorizar coisas completamente diferentes para enriquecer a transmissão e para demonstrar, acima de tudo, a nossa preparação moral, espiritual e principalmente profissional.